uma história que tem se repetido mais vezes do que gostaríamos de admitir. Alguém pensa ter encontrado um lugar, espaço, comunidade e referência espiritual para sua vida e ao longo do tempo descobre que só foi usado para a realização dos sonhos egocêntricos de algum líder, espremida pela avaliação sem misericórdia ou graça de membros com uma lista de exigências religiosas debaixo do braço. Ou foi explorada financeiramente de tal forma que após a entrega de bens e transferências bancárias volumosas, é constrangida por não se sacrificar o suficiente. Você é essa pessoa? Você tem se sentido ferido, usado, culpado e sem esperança? Que tal um passeio comigo e depois um café para conversarmos a respeito? Olha só, cerca de 15 a 20% dos evangélicos brasileiros são desigrejados ou vão a uma igreja ocasionalmente. E o número cresce cada vez mais. Boa parte do motivo pelo qual esse fenômeno acontece tem sido atribuído aos líderes e às próprias comunidades. Multiplicam-se os casos de abuso espiritual, abuso religioso, abuso de poder, desvios de dinheiro, desvios de função do dinheiro que é arrecadado, exploração de pessoas que já não têm muita coisa para viver, exploração da ignorância de pessoas acerca da fé religiosa e das doutrinas. Na verdade, verdadeiros esquemas têm sido montados cada vez mais e multiplicado pelo país, procurando tirar das pessoas tudo que elas têm, inclusive dignidade, inclusive não respeitando o próprio corpo delas. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nenhum versículo sequer da Bíblia vai dar o direito a qualquer líder e aí você verifica aí na sua casa, ou no lugar em que você estiver me acompanhando, se isso acontece na sua comunidade ou no sistema religioso ao qual você pertence hoje. A Bíblia não autoriza líderes enriquecerem indevidamente com a exploração dos dízimos e ofertas do povo. Líderes que precisam ter um tratamento muito especial das pessoas, como por exemplo, não olhar nos olhos, não tocar, ser tratado apenas pelos títulos. Não julgue que isso é algo normal. Não é normal. Não é normal que uma liderança não preste contas para a igreja. Sabe, se uma vez por ano, pelo menos, não é apresentado as contas da igreja, no que é que foi gasto, no que é que não foi gasto, desconfie. Se você pedir qualquer prestação de contas para uma liderança e ela responder que não tem como fazê-lo, ou que vai fazer num outro momento e esse momento nunca chega, desconfie. Desconfie. Isso não é normal. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês, infelizmente, reproduz uma série de cenários, dos mais leves aos mais graves, que povoam as religiões do nosso país. E aqui eu estou falando especificamente e infelizmente de evangélicos, igrejas evangélicas. Tem se multiplicado, principalmente a partir da pandemia, o número de lideranças e comunidades que têm explorado e têm oprimido as pessoas por causa da sensação de desesperança que elas têm sentido, principalmente nos últimos tempos. E olha, isso entristece meu coração e talvez vai entristecer o seu coração. E você pode ficar pensando assim, e você pode ser essa pessoa. Ora, um cidadão, uma cidadã que está numa comunidade onde ela está sendo explorada
estão tirando o que ela tem, suas posses, seus recursos, sua dignidade, sua honra está sendo ferida por lideranças e pela própria comunidade às vezes, por que ela não faz alguma coisa? Existe um campo do nosso ser que é exatamente o plug onde se conecta a fé. E esse lugar do nosso ser, do ser humano, ele demanda entrega total. Na verdade, a própria fé cristã aponta para isso. Se você quer seguir a Jesus, você tem que se entregar totalmente a Jesus. Confiar nele totalmente. E não confiar na sua própria sabedoria, na sabedoria desse mundo. Sim, isso é verdade. Agora, e se um homem, ou uma mulher, ou um casal de líderes, ou um grupo de liderança, se colocar no exato lugar onde a imagem dele ou deles é confundida com a imagem de Deus? E se falar com essa liderança é a mesma coisa que falar com o próprio Deus? Se alguém for bem-sucedido em ocupar esse lugar de intermediador, pronto, você tem um grande estrago, porque a pessoa entregou seu coração, entregou sua confiança, entregou o seu caminho, entregou as suas decisões para homens e mulheres que se colocaram no lugar de deuses ou de semideuses. Então, por isso é muito difícil você se libertar de um grupo ou de uma pessoa que tem o poder de influenciar suas decisões, que tem o poder de dizer se você é perdoado ou não, se você tem culpa ou não, se você está fazendo errado ou não, se você está no caminho bom ou está no caminho ruim, se a sua índole é boa ou não. Olha, eu já começo até a me exaltar, porque isso me tira do sério. Eu realmente me sobe uma indignação de saber que há líderes por aí que intencionalmente fazem isso para explorar as pessoas. Bom, o resultado disso é tanta gente ferida, tanta gente que pode até ter saído de um grupo religioso abusivo e ainda assim se sente culpada. Deu tudo que tinha e se sente culpado, culpada. Entregou seu tempo, entregou seus recursos, entregou seu coração, entregou a sua capacidade de amar a esse grupo religioso e se viu descartado. Olha, se você percebe que você é só uma peça numa engrenagem dos sonhos de um líder psicopata, eu vou fazer uma sugestão para você. Eu quero te incentivar a se libertar. Eu quero te incentivar a romper com algemas que não foram feitas para você. Agora, a gente está caminhando para o nosso cafezinho, né? E eu queria incentivar você a me acompanhar e você me ouvir. Vem tomar café comigo e venha se abrir para a possibilidade de ter esperança novamente. De ter esperança de que esse Deus bíblico de amor e de justiça, ele não concorda com seus abusadores. Esse Deus está preparado para te acolher. Me dá essa chance. Vem tomar café comigo e a gente continua o nosso papo. Obrigado. Bom, eu queria falar sobre esperança com você, com um cafezinho mesmo. Apesar de que talvez esse ambiente meio despojado lhe ofenda um pouco. Porque a gente tem falado sobre opressão, sobre abuso espiritual em igrejas, coisas que te feriram, coisas que te magoaram, e que talvez você encare esse formato aqui como um desrespeito e longe disso, longe disso. O que eu queria oferecer para você é um espaço onde a gente possa conversar como amigos. Olha, Hebreus 10, 22 a 25 vai te dar uma luz sobre o que você deve fazer se você é essa pessoa ou mesmo se você conhece alguém que foi oprimida numa religião. Olha só. Assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Primeira coisa que você deve fazer, se você está afastado de uma igreja porque você foi ferido, porque você foi magoado, porque você foi explorado, é você se aproximar de Deus. Eu vou explicar por quê. Porque às vezes nós tomamos os filhos, ou pelo menos quem se diz filho, como a imagem exata do Pai. Nós tomamos as igrejas como a imagem exata de Deus. Olha, se a igreja me feriu, é porque Deus me feriu. E você deve fazer essa dissociação. Nem todo grupo religioso que fala em nome de Deus age como Deus gostaria que esse grupo agisse. Então, aproxime-se de Deus com um coração sincero, ou seja, com o coração aberto, falando das suas mágoas. Sabe, eu ouço algumas pessoas dizerem, às vezes, que estão longe da igreja, mas não estão longe de Deus. Olha, é impossível nós sermos feridos numa comunidade que se diz comunidade de fé, sem que algo dessa mancha não atinja a nossa relação com Deus. Isso é impossível de acontecer. Então, vai com o coração aberto diante de Deus para falar sobre as suas feridas, sobre as suas mágoas, sobre o seu ressentimento, com esse Deus. Agora, vá com convicção de fé. Deus está aberto para escutar você. Ele sabe que grupos religiosos que ostentam o nome dele são capazes de ferir. Então, Deus não é ingênuo sobre as feridas que esses grupos causam às pessoas. Ele vai ouvir você. Mas a palavra continua, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha, pessoas que foram abusadas em grupos religiosos, exploradas por líderes psicopatas, por gente fora da casinha mesmo, às vezes se sentem culpados. Isso não é raro de acontecer. Pessoas que são vítimas se sentem culpadas de alguma maneira. Saem desses grupos, mas ainda ficam com a sensação de, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não tenho contribuição nessa culpa? Será que eu não provoquei alguma coisa? Porque aquelas pessoas estão juntas ali, estão em congregação ali, porque só eu estou afastada. Olha, talvez algumas pessoas assumam o caminho da superioridade moral. Não, de alguma maneira eles são pessoas erradas e cruéis e eu sou uma vítima e eu vou ficar longe disso. Isso não vai resolver o seu problema. Sabe o que vai resolver o seu problema? Segundo a palavra aqui, é que você perceber que Jesus Cristo e o sacrifício que ele teve na cruz lavou todos os seus pecados. A resposta para essa pergunta é sim, você foi uma vítima. Sim, você foi explorada. Mas não, você não é alguém isenta de pecados. Você tem pecados, assim como eu. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode condenar você. E sabe por que não? Porque o sangue de Jesus, aspergido em você, purificou você e comprou o perdão de Deus para você. Às vezes essas comunidades de fé tentam chantagear você, dizendo que você sempre está a um passo da graça de Deus, mas também um passo de perder a graça de Deus. É mentira, é mentira. Longe mesmo de uma congregação, de uma comunidade de fé, você já pode aí, de onde você está, se abrir para Deus e se abrir para o perdão de Deus. Sim, se você saiu de uma comunidade onde você se sentiu explorado e saiu debaixo de uma chuva de acusações, coloque essas acusações diante de Deus e receba o perdão de Deus. Se fortaleça no perdão de Deus. Mas a palavra ainda continua. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Depois que você se apresenta diante de Deus e se reconcilia com Deus e recebe o seu perdão, você deve se apegar à esperança que Ele dá a partir disso. Ou seja, quem vai renovar a sua esperança não é a comunidade religiosa. Quem vai renovar a sua esperança é o Deus que te ama. É o Deus que prometeu reconectar você a Ele através de Jesus. Você não precisa de intermediadores para abraçar essa verdade. Me ouviu bem? Você não precisa da confirmação de ninguém. Nem de pastor, nem de guru, nem de líder espiritual, nem de comunidade neste exato momento. Você só precisa de Jesus.
Ninguém pode se colocar no caminho fazendo essa tarefa por Jesus. Ele é suficiente para isso. Mas o texto continua. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Opa, peraí. Eu já me reconciliei com Deus, eu entendi que Ele me ama, eu tomei consciência do amor e do perdão dEle, eu sei de Jesus como a ponte com Deus. Por que não pode ficar só eu e Deus, na verdade? Eu tenho que me reaproximar de um grupo de pessoas que se diz um grupo de pessoas de fé. Por que a gente não tira isso de lado? Olha, eu não sinto te dizer isso porque eu sei que é um santo remédio, mas sim, é necessário você conceder, depois de resolver as suas pendências com Deus, se reaproximar de uma comunidade. Porque olha só, o papel de uns aos outros aqui é nos incentivar ao amor e às boas obras. Você saiu de onde saiu porque talvez você perdeu a perspectiva do amor ali. Você reparou que as obras eram apenas para beneficiar poucas pessoas, ou talvez apenas o líder de uma comunidade, de uma igreja. Você reparou que estava sendo usado e explorado. Você não percebeu que as pessoas te amavam. Você não percebeu que elas estavam tentando se esmerar e crescer em amor. Mas eu posso te dizer o seguinte, eu confirmo para você, e eu conheço comunidades assim, que buscam viver o amor e buscam abençoar as pessoas. Comece a pesquisar igrejas que aparentemente professam querer contribuir com a vida do outro e o crescimento do outro. E que prometam menos privilégios a você. Procure, se aproxime dessas comunidades, conheça elas. Tente descobrir se aquilo que é dito é também produto de um esforço nos bastidores dessa igreja. E aí você está preparado para o último passo. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui ferido em igreja. E eu posso te dizer que eu fui ferido em igreja de verdade, viu? Igreja com pessoas de fé, realmente. Eu nunca estive numa posição onde eu fui explorado por um líder, mas eu já fui ferido pela comunidade. E eu já pensei seriamente em abandonar a igreja. Só que eu percebi que nessa mesma igreja haviam pessoas que me encorajavam, pessoas que me motivavam, pessoas que me ouviam, pessoas que levavam a sério o meu estado espiritual. Então eu percebi que eu nunca conseguiria encontrar uma comunidade perfeita, de qualquer natureza. Nem no trabalho, nem numa comunidade de fé, ora, nem minha família é perfeita. Mas eu percebi que não abandonava a minha família e também percebi que não abandonava o trabalho. Então eu percebi que eu deveria ter uma motivação diferente para não abandonar uma igreja. E eu percebi que aquelas pessoas que demonstravam amor por mim, aquelas pessoas que se preocupavam comigo, eram também as pessoas que iriam me ajudar a superar as feridas. Eu posso encurtar a conversa dizendo para você o seguinte, eu perdoei, nominalmente, cada pessoa que me feriu. E isso me libertou. Me libertou para continuar vivendo em comunidade e continuar amando e sendo abençoado por Deus. Mas talvez você não viu esperança no lugar onde você estava e saiu. Talvez, diferente de mim, você não ouviu uma voz sequer de incentivo. Pois fica a minha voz de incentivo para você. Deus te ama. Deus te perdoa. Deus enviou Jesus para te resgatar. E Deus há de te conduzir para uma comunidade que sinceramente deseja viver o amor de Deus em toda a intensidade. E vai valorizar você mais do que tradições religiosas. Você mais do que sonhos de grandeza de algum líder fora da casinha. Você mais do que seus objetivos pessoais. Você, para você ser o máximo que Deus quer que você se torne. Amém? Para isso, para você conseguir chegar nesse lugar,
você não pode esquecer de uma coisa, que Jesus é a nossa esperança e sempre será. Até.